Números capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Palavra do Senhor, irmãos, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo de número 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Vamos ler aqui o versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de aspirar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, e a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contando-lhe disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitaram na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diga-se comigo: certamente prevaleceremos contra ela. Diga mais uma vez: certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Fecha seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, nessa noite nós acabamos de ler a Tua palavra. Eu quero pedir a Tua bênção e a direção do Teu Espírito Santo para ser, meu Deus, o ministro da Tua palavra nessa noite. Pai querido, é um motivo de muita responsabilidade, mas eu estou aqui na dependência do Teu Espírito Santo. Então que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração do Teu povo. Meu Deus, eu oro para que o Senhor cresça e ministre aos nossos corações e todo o meu eu desapareça. Que possamos ouvir a Tua voz, não aquilo somente que queremos, mas aquilo que precisamos. Senhor, nos aviva, nos encha, nos renova nessa noite, através da Sua palavra. É o que nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja diz: podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é um dos textos muito conhecido por todos nós, e é um texto a qual Deus colocou no meu coração, de ontem para cá, para trazer uma palavra profética aos nossos corações. A Bíblia Sagrada vai dizer no versículo 1 do capítulo 13, que o próprio Deus vai falar com Moisés. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, envia homens de cada tribo de Israel, homens que se destacam no meio deles. Você vai escolher esses 12 homens, homens diferenciados que são cabeça, e você vai enviar esses homens até a terra de Canaã. Entenda isso aqui, irmãos, a terra em que Deus estava falando não era qualquer terra.
mas era a terra da promessa na vida daquele próprio povo. A Bíblia diz que por muitos anos o povo fica oprimido, fica debaixo de opressão no Egito através de Faraó. Só que a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado por nome de Moisés, como líder no meio do povo, para trazer aquele povo de volta às origens na presença de Deus. A Bíblia diz que o povo começa a clamar, e Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Todos nós conhecemos a história, as pragas que Deus enviou, a dificuldade que foi para o povo sair. Só que em tudo aquilo tinha um propósito, para que Deus manifestasse a sua glória no meio do Egito. Havia muitos impedimentos. Faraó fez de tudo para que o povo não fosse libertado. Faraó fez de tudo para que o povo continuasse oprimido. Só que o que Faraó não sabia é que Deus tinha uma promessa sobre a cabeça, sobre a vida daquele povo. E quando Deus tem promessa, Faraó pode até não querer, mas chega o momento de Deus cumprir a promessa nas nossas vidas. Faraó é a própria tipologia do próprio Satanás, que estava oprimindo o povo e fazendo de tudo para o povo não sair debaixo das suas mãos. Só que quem estava querendo tirar o povo agora não era somente Moisés, mas era o próprio Deus que escolheu Moisés para tirar o povo de dentro do Egito e conduzir até a terra de Canaã, a terra prometida. O próprio Deus vai falar para Moisés: Moisés, pegue 12 homens que representam cada tribo de Israel, para que eles espiem a terra que eu hei de dar ao povo de Israel. Deus estava dizendo: Moisés, a terra sou eu que vou dar, a promessa é minha, quem vai cumprir a terra é eu que estou preparando para o povo, e Deus já estava garantindo: é eu que vou dar, eles vão então viver o tempo da promessa na vida deles. Entende isso aqui? Aí a Bíblia diz que Moisés vai escolher 12 homens, e dentre aqueles 12 homens, todos nós conhecemos. 2 daqueles 12 homens são Josué e Caleb, que estão no meio daquela equipe para ir até a terra de Canaã. E em um período de 40 dias, eles observarem toda a terra. A Bíblia diz que Deus fala: olha só, vocês vão até a terra, vocês vão ver se a terra é boa, vocês vão ver quem habita na terra, vocês vão ver se os frutos são bons, e além de ver, vocês vão trazer do fruto da terra até Moisés. E a Bíblia diz que eram os dias das primícias das uvas. Eles vão até a terra, e a Bíblia diz que em um período de 40 dias, o povo fica observando a terra, enquanto Moisés e todo o arraial, todo o povo estava do lado de fora, esperando o relatório, esperando a resposta dos 12 homens que foram espiar a terra. Eles vão lá, eles vê se a terra é boa, eles vê quem habita na terra, eles vê quais são os frutos da terra, eles observam todas as coisas, e além de observar, eles começam a anotar. Eles viam quem habitava na terra, eles anotavam. Eles viam se a terra era boa, eles anotavam. Eles viam qual era os frutos que produziam a terra, eles anotavam. Eles viam todas as coisas, eles observavam e anotavam para prestar o relatório ao líder Moisés. Aqueles homens agora, depois de 40 dias, eles vão voltar até Moisés trazendo o relatório. E a Bíblia Sagrada diz que uma primeira turma vai se apresentar diante de Moisés. E o interessante é que Moisés não vai fazer separação de equipes, de turmas. Ele envia 12, e para os 12 trazerem um relatório. Só que você vai ver que haverá 2 equipes, uma trazendo um relatório de um jeito, e a outra trazendo um relatório de outro jeito. Uma turma contém 10 homens, e a outra equipe contém 2 homens. Os primeiros que se apresentam são a maioria, são os 10, que chegam diante de Moisés e diz: Moisés, nós fomos lá,
nós observamos a terra, nós anotamos tudo, nós entramos lá dentro, nós trouxemos aqui o relatório diante do Senhor, e nós temos uma coisa para dizer para ti, Moisés: a terra realmente é boa, a terra realmente mana leite e mel. Porém, olha o porém que chegou. Até aí estava indo tudo bem. Eles vão ver que a terra é boa, eles vão ver que mana leite e mel. Só que a Bíblia diz assim: porém, o povo que habita naquela terra é muito poderoso. Eles começam a dizer: a cidade é forte. E também ali vimos os filhos de Anak, que eram os gigantes. E aquela equipe vai chegar diante de Moisés dizendo: Moisés, a terra realmente é boa, a terra realmente é agradável, porém é um povo que habita naquela terra, que é muito mais poderoso do que nós. Há gigantes naquela terra, que nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Primeira coisa, eles vão reconhecer que a terra é boa. A primeira coisa, eles vão reconhecer, eles vão enaltecer que a terra realmente é boa. Só que o porém deles não é bom. Eles estavam dizendo: Moisés, não tem como nós possuirmos a terra. Nós olhamos para aqueles gigantes, nós olhamos para aqueles inimigos, e nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Eles estavam dizendo assim: nós somos presas fáceis diante daquele povo. Nós vamos ir lá, nós vamos ser devorados, nós vamos ser como pragas, nós vamos ser dispersos diante daquela terra. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que se levanta um homem por nome de Josué, que fazia parte da outra equipe de 2 pessoas. Josué se levanta, e a Bíblia diz que ele manda calar toda a congregação e vai dizer: subamos animosamente e possuamos por herança, aleluia, a terra que nos foi dada por direito. Ele estava dizendo: não, o gigante não vai nos parar, os gigantes não vão nos consumir. A terra foi Deus que prometeu, e nós vamos subir animosamente. Nós não vamos abaixar a cabeça, nós vamos para cima, nós vamos conquistar. Porque quem fez a promessa não foi Moisés, não foi o homem, não foi os anjos, foi o próprio Deus que fez a promessa que nós iríamos tomar posse dessa terra. Irmãos, a maioria, eles vão reconhecer que a terra é boa, porém eles vão enaltecer que o gigante é maior do que eles. E a minoria, Josué e Calebe, vai chegar. Eles vão fazer totalmente diferente. Eles vão reconhecer que tem gigante, porém eles vão reconhecer que o Deus de Israel, a qual fez a promessa, é muito mais poderoso do que os gigantes, é muito mais poderoso do que os problemas, é muito mais poderoso do que os desafios. Talvez você não esteja entendendo, mas eu vou profetizar na sua vida. Eu quero liberar essa palavra e te dizer: o Deus que te fez a promessa, o Deus que disse que iria fazer, o Deus que liberou a palavra sobre a sua vida, Ele é muito mais poderoso do que o gigante, Ele é muito mais poderoso do que os desafios, Ele é muito mais poderoso do que as adversidades que estão se levantando contra a sua casa. Irmãos, aqueles 2 estavam dizendo assim: a promessa de Deus é muito mais poderosa do que qualquer inimigo que se levanta contra nós. Diga para alguém que está do seu lado, diga para ele: a promessa de Deus é muito maior na sua vida. Diga assim: a promessa de Deus é muito maior do que todos os inimigos que se levantam contra você. Aqueles 2 irão reconhecer que a terra tem gigante. Porque se você pensa que no lugar do cumprimento da promessa vai ser só vitória, vai ser só sabor de mel, você está enganado. O lugar do cumprimento da promessa tem gigante também. Porém o Deus que prometeu, Ele é muito mais poderoso do que todos os gigantes. O Deus que fez a promessa,
Ele é muito maior do que os desafios, do que os problemas, do que as opressões, do que todo exército que se levanta contra a vontade de Deus das nossas vidas. Irmãos, entenda que aqueles 12 homens viveram grandes experiências com Deus. Os 12 viveram. Os 12 experimentaram do cuidado de Deus. Os 12 experimentaram da provisão de Deus no deserto. Só que os 12 não entenderam que o Deus que prometeu era fiel para cumprir a promessa. Hoje eu estou pregando só para quem tem promessa de Deus sobre a sua vida. Eu estou liberando essa palavra. O Deus que te fez a promessa é muito mais poderoso. A promessa de Deus, ela não caiu por terra, mas ela irá se cumprir na sua vida. Passe o tempo que for, meu irmão. Às vezes o inimigo tem lançado na sua cabeça: até hoje não aconteceu, até hoje não chegou o tempo. Você sonha, você acredita, você toma posse, só que até hoje não aconteceu. Só que hoje Satanás vai ter que ficar furioso comigo e com você, porque por mais que demore, a Bíblia diz, o próprio Deus diz: passarão o céu, passarão a terra, mas a minha palavra não há de passar. A Bíblia diz que Ele não se arrepende da palavra que Ele liberou. Então o tempo pode passar, mas a promessa de Deus sobre a sua vida não irá cair por terra. Diga assim: eu acredito que está chegando o tempo do cumprimento da promessa sobre a minha vida. Só quem acredita nessa noite, levanta suas mãos e adore ao nome do Senhor, porque Ele está nesse lugar. Aramandaracé. Irmãos, os 12 homens que foram até a terra, eles enxergavam, sim ou não? Você acha que Moisés ia escolher alguém cego para ir lá? Todos enxergavam. Só que o problema é que nem todos tinham a visão espiritual. Porque enxergar é uma coisa, outra coisa é você ter visão. Enxergar, você enxerga com seus próprios olhos, só que com a visão é com a mente que você enxerga. Porque talvez os nossos olhos podem nos enganar. Os nossos olhos podem nos trazer medo daquilo que a gente vê. Os nossos olhos talvez olham somente para o inimigo. Só que quando você tem a mente blindada na presença de Deus, você está olhando para o gigante que te afronta, que se levanta, mas a sua mente sabe que o Deus que prometeu, Ele é maior. Porque a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, está difícil, mas vai cooperar para o bem. Pastor, está doendo, mas vai cooperar para o bem. Pastor, eu não aguento mais. Você aguenta sim, porque a Bíblia diz que Deus não dá prova maior do que a gente não pode suportar. Ele está dizendo: continua perseverando, continua indo para frente, continua com seus pés firmados na rocha, porque o tempo de Deus irá chegar sobre a sua vida. Irmãos, toma posse dessa palavra nessa noite. Essa palavra é profética para a sua vida. Os 12 enxergaram, só que somente 2 tiveram a visão espiritual daquilo que eles estavam vendo. Lembra de Eliseu e o seu servo? Quando a Bíblia diz que o exército da Síria começam a tramar contra a vida deles, eles começam a armar acampamentos para destruir a vida do profeta. A Bíblia diz que todos os lugares em que o exército da Síria acampava o seu acampamento, para armar a emboscada para o profeta Eliseu, antes Deus revelava para o profeta onde eles estariam. Antes o próprio Deus revelava para o profeta: olha só, o inimigo está acampado lá, o inimigo está preparando uma cilada ali, o inimigo está preparando para te matar ali. Porque, irmãos, entenda isso aqui: quem tem visão espiritual, o inimigo pode até tramar, pode até se levantar, pode até armar emboscada, só que o Deus de Israel sempre vai avisar antes, sempre vai preparar antes. Você vai sonhar, você vai sentir, alguma coisa vai acontecer, só que Deus não nos deixa enganado pelo nosso inimigo.
Deus sempre avisa antes. Deus sempre mostra antes. E o povo de Israel estava debaixo de uma cobertura. O povo de Israel não estava sendo consumido pelo exército da Síria, porque havia um profeta no meio deles. Aleluia. Como é bom ter profeta de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando o diabo arma a emboscada, você vem para a casa de Deus, e Deus usa o profeta para liberar uma palavra sobre a sua vida, para te dar as estratégias certas, para dizer para onde você deve ir, para dizer o que você deve fazer. E o diabo lá de longe olha: mais uma vez o meu projeto caiu por terra, mais uma vez não deu certo. Aí a Bíblia diz que uma certa feita o exército vai conseguir cercar Eliseu e o seu servo, na cidade de Dotã, se eu não me engano. Eles cercam a cidade, de maneira que Eliseu e o seu servo, o seu discípulo, ficam totalmente sem saída. Eles estão cercados pelos inimigos. Aí a Bíblia diz que eles acordam, e o servo de Eliseu corre desesperadamente até Eliseu, e acorda Eliseu dizendo: Eliseu, profeta, nós estamos sendo cercados pelos inimigos, o que é que nós iremos fazer agora? Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Aí imagino, irmãos, que o profeta acorda tranquilo, porque quem tem visão de Deus, irmãos, ele não fica desesperado diante das emboscadas, diante das ciladas do inimigo. Ele se levanta tranquilo, e ele diz para o servo, para o discípulo dele: fica tranquilo, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, você não entendeu. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez o inimigo tenha preparado exército contra você, tenha preparado muitos demônios contra a sua casa, para destruir o seu casamento, a sua família, a sua alegria. Só que Deus está dizendo nessa noite: muito mais são os que estão com você. Eu já tenho preparado uma legião de anjos, um exército do céu, para pelejar através da sua vida. A Bíblia diz que Eliseu vai dizer: muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele vai fazer uma oração pelo seu discípulo. Porque, irmãos, entenda isso aqui. O discípulo andava do lado todo dia, só que até ali ele não tinha a mesma visão que o líder tinha. Esse é um problema muito grande. Pessoas que andam do lado de quem tem visão e não desfruta da visão daquele que está liderando a vida dele. Tem a mente pequena demais, tem a visão curta demais. Aí o profeta vai precisar orar e dizer: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja também o que eu estou vendo. A Bíblia diz que automaticamente os olhos do servo de Eliseu vão se abrir, e ele vai ver que muito mais eram os que estavam com ele. Ele vai ver carros de fogo, cavaleiros de fogo, exércitos de anjos que estavam guardando a vida deles diante daqueles inimigos. Porque talvez, irmãos, muitas vezes a gente tem dificuldade de observar aquele que está conosco, e a gente só começa a olhar para aquele que se levanta contra as nossas vidas. Sabe por quê? Porque aquele que está conosco não fica fazendo barulho. O Espírito Santo de Deus não fica fazendo barulho. Os anjos não ficam fazendo barulho para as nossas vidas. Mas o nosso inimigo é especialista em fazer barulho. Os gigantes são especialistas em fazer barulho. Me prova, pastor. Lembra quando Davi vai travar uma peleja contra Golias, contra o gigante? A Bíblia diz que ele vai chegar naquele lugar onde o gigante já estava ali há muitos dias, afrontando o povo de Israel. E a Bíblia diz que com um grito de Golias, ele estava colocando medo no coração de todos que estavam ali. Com um grito de Golias, ele estava vencendo a batalha contra todos que estavam ali, porque ninguém teve a coragem e a disposição de pelejar contra Golias. Ou seja, ele iria ganhar a guerra sem mesmo lutar. Ele iria ganhar a batalha sem mesmo colocar as suas mãos. Porque a estratégia do inimigo é essa: ele grita, ele afronta,
para que você deixe o medo tomar conta do seu coração diante das adversidades, diante dos ventos que ele sopra, diante dos problemas. E quando o medo toma conta do nosso coração, uma coisa acontece: a gente fica totalmente paralisado, a gente não se move mais, a gente continua vivendo, só que no mesmo lugar. Só que quando você entende que o Deus que te fez a promessa é muito maior do que o gigante que se levanta e que grita contra a sua vida, a sua família, a sua casa, as coisas são diferentes. O gigante está afrontando Saul, os irmãos de Davi que eram de guerra, porque tem muita gente que parece ser de guerra, mas não é, irmãos. E tem muita gente que está no anonimato, ninguém está vendo ele, mas ele é de guerra. Mas ele ora, ele jejua, ele tem intimidade com o céu. A Bíblia diz que Davi, ele sai do anonimato, ele chega no lugar da batalha, ele vai ver que o gigante estava afrontando o seu próprio povo, e ele vai se colocar à disposição de pelejar contra aquele gigante, porque Davi não era de guerra, mas ele servia ao Deus de guerra. Davi não era de batalha, mas ele sabia o Deus a qual ele servia. E antes de enfrentar o gigante, ele vai dizer: uma certa feita eu estava no pasto cuidando das ovelhas do meu pai, e veio o urso, e Deus me deu vitória contra aquele urso. Ele vai dizer: uma vez eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, veio o leão, e Deus me deu vitória contra aquele leão. Eu imagino, irmãos, que Davi começou a prestar um relatório de todas as vitórias que ele já havia vencido. Irmãos, começa a olhar para trás, você aqui nessa noite, começa a olhar para trás e ver quantas foram as vitórias que Deus te deu para você chegar até aqui. Você acha que é essa batalha que Deus vai perder? Você acha que é essa dificuldade que você vai perecer? Se até hoje o casamento não terminou, não é agora que vai acabar. Se até hoje o seu filho não morreu, não é agora que vai morrer. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Se até agora você não entrou em crise, não quebrou, para de ficar com medo com o grito do gigante, porque aquele que fez a promessa, ele é muito maior do que o gigante que se levanta contra as nossas vidas. Só você que crê nessa palavra, levanta a sua mão e dê um brado de glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Davi vai enfrentar o gigante, só que tem um porém. Ele diz assim: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava dizendo: eu não vou correr, eu não vou recuar, só que tem um que é muito maior do que eu, e ele vai na minha frente para me garantir a vitória. Aleluia. Talvez você olhe para dentro de você mesmo, e o seu maior questionamento, irmão, essa palavra aqui é cirúrgica. Talvez alguém olhe para dentro dele mesmo e diz: eu sou pequeno demais, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho habilidade com guerra, eu não tenho habilidade com aquilo, não, eu não sou bom para esse trabalho, não, eu não sou bom para o ministério, não, eu não sou bom para aquilo que falam que eu fui chamado para fazer. Só que Deus está dizendo: não é sobre você ser grande, sobre você ser alguém, é sobre aquele que te prometeu, é sobre aquele que te chamou, é sobre aquele que está com você na peleja. Aleluia. Uma certa feita Moisés vai fazer esse mesmo questionamento, quando Deus vai chamar Moisés para o ministério. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e Deus vai se apresentar para ele, e Moisés vai dizer assim: ah, Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém. E alguns estudiosos vão dizer que Moisés ainda era gago. Ele vai se sentir incapaz de cumprir aquela missão. Ele vai se sentir incapaz de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E o questionamento de Moisés é: quem sou eu? Diga assim comigo: quem sou eu? Diga mais forte: quem sou eu? Olha para cima assim e diga assim: Deus, quem sou eu?
Talvez o questionamento de alguém aqui nessa noite é esse: Deus, quem sou eu? As pessoas digam que eu não consigo, que eu não sou bom. Sabe o que Deus vai dizer para Moisés? Moisés, eu sou contigo. Quando você for, você não vai sozinho, mas o eu sou irá com você. Não é a respeito de quem eu sou, é a respeito de quem está comigo, de quem vai comigo para a batalha. Aramandaracé. O eu sou está comigo e com você. Para cada dificuldade, Ele é. Para as guerras, Ele é. Para os problemas, Ele é. Para a enfermidade, Ele é a cura. Para cada necessidade, dificuldade que nós enfrentamos, Deus, Ele é o socorro. Deus, Ele é a resposta. Deus, Ele é o eu sou para as nossas vidas. Se coloque de pé nessa noite. Irmãos, Deus vai abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Porque a palavra que Deus me deu foi essa. Eu nem vou correr no texto, tinha muita coisa a mais para falar. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer te mostrar que a promessa é muito maior do que os inimigos. A promessa de Deus vai se cumprir na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A promessa não irá cair por terra. E talvez o diabo tenha gritado contra muita gente aqui, e você tem deixado essas palavras te vencer. Você tem deixado essas palavras te paralisar. Você tem acreditado nas mentiras que ele tem falado a respeito de você, a respeito da sua casa. Só que Deus nessa noite, Ele está pegando as mãos dEle. Ele está colocando as mãos dEle dentro do seu coração e arrancando toda a palavra que o diabo lançou. Ele está tirando toda angústia de dentro do seu coração. Ele está tirando o medo. E eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você: subamos animosamente, porque a promessa é de Deus. A terra é Ele quem vai dar. É Ele quem vai cumprir as promessas sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Josué e Caleb, irmãos, eles vão olhar para os inimigos e vai dizer para Moisés: Moisés, aqueles inimigos são como pão para nós. Os 10 olham para os inimigos e se vê como gafanhoto diante do inimigo. Agora Josué e Caleb olham para os desafios, para os problemas, para as dificuldades e fala: esses problemas são como alimento para mim continuar de pé. Esses problemas, essas dificuldades são como alimento para me deixar mais forte para a próxima batalha. Presta atenção nisso aqui nessa noite. Essa prova, essa dificuldade, esse vale que você está passando, ele não veio para te parar, para te paralisar, mas ele veio para te deixar ainda mais forte. Ele veio para te dar mais estrutura. Ele veio para te equipar ainda mais. É como pão sobre a sua vida. Você vai comer, você vai se alimentar, você vai passar e vai chegar o tempo de você cantar o hino da vitória na presença de Deus. Aramandarassori calabarahás. Fecha os seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Fecha os seus olhos, a presença de Deus está nesse lugar. Você vai sair desse culto com visão de águia. Você vai sair desse culto olhando para cima. Quando o diabo se levantar, te afrontar, usar pessoas para liberarem palavras negativas, a sua mente vai estar firmada na promessa de Deus. O diabo vai dizer: você não pode, e o Espírito de Deus vai dizer: eu sou contigo. O diabo vai dizer: você não é capaz, mas Deus vai dizer: o eu sou está contigo. É eu quem vou te levar. É eu quem vou salvar sua casa. É eu quem vou curar essa enfermidade. É eu quem vou trabalhar nos seus negócios. É eu quem vou te dar saída no meio da emboscada. Ele está dizendo: eu sou a resposta. Eu estou te dando nessa noite visão espiritual diante dos problemas e dos gigantes que têm se levantado contra a sua casa.